Hoje, então, a gente vai falar sobre as 3 formas principais de ganhar dinheiro com uma escova maravilhosa. E para a gente começar essa conversa, a gente precisa primeiramente pontuar a diferença entre uma escova maravilhosa e uma escova comum. Porque a maravilhosa é a que de fato vai trazer dinheiro aqui, ó, no nosso bolso. Então, o que a gente vai começar refletindo? Primeiro, que a diferença entre a escova maravilhosa versus a escova comum é que vamos começar falando primeiro da maravilhosa. Como é que a gente percebe que ela está nesse nível? O cliente, ele declara em palavras, ela se olha no espelho, ela diz que gostou da escova, ela diz que o cabelo tá lindo, que tá perfeito, que tá maravilhoso. São palavras de afirmação que a gente já reconhece. E aquelas que são mais tímidas e não declaram isso em palavras, elas declaram muito com gestos. Por exemplo, às vezes ela só fica olhando no espelho e a gente percebe que ela tá com gestos afirmativos, que ela tá sorrindo, que ela tá contente. Isso fica muito claro. Além disso, às vezes elas também demonstram em atitudes, né? Como, por exemplo, pedindo para marcar novamente a próxima escova, o próprio fato de não reclamar o preço, não questionar o preço. Às vezes ela não pede imediatamente para marcar, mas ela declara que num evento futuro ela vai vir de novo fazer a escova. Tudo isso demonstra pra gente que a gente está no caminho certo, que a gente está oferecendo para cliente a escova maravilhosa. Já na escova comum, a diferença com a escova comum é que o primeiro a perceber que aquela escova não tá tão boa assim é justamente o cabeleireiro ou a cabeleireira. A gente sabe quando o cabelo da nossa cliente podia ter ficado mais solto, quando ele não tá com o devido caimento, com o devido balanço, quando faltou brilho. A gente olha e a gente fica meio constrangido, parece assim que tu tá entregando a cliente, mas tu tá tímido, tá envergonhado, porque tu mesmo percebe que não conseguiu alcançar o desejo, o objetivo dela de entregar uma escova maravilhosa, como é o desejo que ela gostaria. E a cliente, por sua vez, quando está recebendo uma escova comum, ela também declara. Nem sempre ela declara em palavras, porque dependendo do quão tímida é a cliente, ela tem vergonha de comentar, né? Algumas comentam, dizem, ai, realmente, não gostei, não era isso aqui que eu tava esperando, olha aqui, ó, ficou alto, não tá bem viradinho, não tá, isso aqui não vai durar. Às vezes elas declaram, mas muitas vezes elas não declaram com a boca, mas declaram com gestos, que é pior, porque acontece de quando a cliente não tem essa satisfação, ela se negar a pagar. Outra coisa também que é um constrangimento terrível é quando a cliente terminou de escovar o cabelo e ela não gostou, ela pede para lavar de novo. Lava de novo para mim, eu vou sair só com um creminho assim amassado, ou eu vou deixar secar natural. Isso é bem constrangedor. E como é que eu sei que essas coisas acontecem? Porque eu também já passei por isso. Eu lembro logo no começo dessa minha caminhada dentro da profissão, eu trabalhei um ano, no primeiro salão que eu trabalhei um ano sozinha. E eu cansou de acontecer comigo esse tipo de situação constrangedora, porque eu percebia que ainda não conseguia atingir, eu não dominava as técnicas, eu ficava bem insegura na hora de atender. E com o passar do tempo, eu comecei tentando buscar um jeito de aprender, de conseguir entregar para cliente uma escova à altura que ela estava esperando, uma escova realmente maravilhosa. Eu
pensei numa estratégia assim, ó, eu comecei a ir nos salões, pedir para fazer escova no meu cabelo, para mim observar como outros cabeleireiros faziam, para que eu pudesse aprender com eles. Só que o que acontecia? Eu até consegui pegar certas manhas de fazer no meu cabelo, só que quando o meu cabelo é um cabelo levemente ondulado, quando vinha uma cliente que tinha esse mesmo perfil, ok, eu fazia, ainda assim não ficava totalmente como eu gostaria, porque eu não dominava todos os elementos que inclui uma escova maravilhosa. Porém, ainda dava para aguentar, mas quando eu tinha que atender uma cliente cacheada, uma cliente que fosse uma moça negra de cabelo afro, ou uma cliente que tivesse muito pouquinho, muito fininha, muito comum aqui na nossa região, a gente chama cabelinho de alemoa, aqueles cabelos que só não desenvolveu, né? Parece cabelo de bebê, bem fininho. Eu não conseguia fazer aquilo volumar e foi muito difícil para mim. Aí, quando eu tava mais ou menos 1 ano de profissão, veio trabalhar junto um outro colega, que ele tinha bastante experiência, e ele ficou com dó de mim e começou a me ensinar, e aí eu fui pegando. A primeira coisa que ele me fez entender é que cada cabelo é de um jeito e, portanto, a técnica muda conforme o tipo de cabelo. Por isso que não dava certo, porque eu queria fazer todos os cabelos iguais faziam o meu cabelo. Então não ia rolar, né? Quando chegasse o momento de pegar um cabelo diferente, a técnica ia mudar e eu tinha que saber. Sei que foi muito difícil, por isso que eu sei a diferença e essas coisas que acontecem. É bem assim mesmo. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui com vocês. Então, a gente vai pro primeiro ponto mesmo, dos 3 pontos que eu me propus a falar sobre como a gente ganhar dinheiro fazendo uma escova maravilhosa. E o primeiro ponto deles, por mais óbvio que pareça, mas eu já concluo a minha linha de raciocínio, faça uma escova maravilhosa. Eu sei que parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Por quê? Porque quando a gente está falando em ganhar dinheiro com uma escova, se a escova for comum, ela não vai vender. O pessoal não quer isso. O pessoal quer vir no salão e realmente ficar satisfeito. E eu sei que para muitas aqui que estão me assistindo e estão começando na profissão agora e estão em busca de aprender isso, por mais óbvio que pareça, não é uma coisa simples de a gente entender. Mas continua me seguindo aqui nas redes que eu vou lentamente indo te ajudando, dando dicas, e com o passar do tempo, o próprio estar em contato com o assunto é o que vai fazer esse assunto amadurecer até o ponto que ele chegue a ficar, que tu consiga dominar, que ele familiarize, que ele deixe de ser um tabu. Por isso é importante ficar sempre em contato com o assunto. Então vamos para o próximo ponto. Ok, faça uma escova maravilhosa é o primeiro, para que a gente ganhe dinheiro com isso. Mas uma coisa é fazer e outra coisa diferente é vender. Então, como é que a gente pode se inclinar para a questão agora, se debruçar sobre o tema da venda? Onde é que a gente consegue encaixar a escova? Bom, então deixa eu colocar aqui, fazer é diferente de vender. Eu comecei a observar o seguinte, a escova, quando ela tinha essa qualidade que a gente está se propondo a falar, ela
ela podia agregar valor em todos os serviços do salão. Ela era exatamente a responsável pelo acabamento e, portanto, ela permeava todos os serviços que incluíam desde um corte, umas luzes, uma coloração, qualquer serviço que o salão oferecesse podia estar linkado diretamente com a escova, que seria como a gente ia entregar ao cliente. Porém, me ocorria assim que nem sempre o cliente ia querer comprar a escova separada. Por exemplo, às vezes ele vinha para só fazer a coloração, e se eu dissesse um preço para coloração e um preço para escova, daqui a pouco ele dizia, não, vou só pintar. Então eu comecei a perceber que a gente podia juntar o serviço de escova a qualquer outro serviço para oferecer um produto mais completo. E que com isso a cliente ia acabar comprando sem perceber que ela estava comprando a escova. Ela simplesmente, a escova ia fazer o papel de aumentar a percepção de valor daquele serviço. Então o que acontecia? Vou dar um exemplo. Se eu ia cortar um cabelo, faço isso até hoje. Vou cortar um cabelo, eu já entrego escovado. O valor que a cliente vai pagar pelo corte de cabelo, sendo ela tendo perguntado antes ou depois na hora de pagar o preço, não importa, eu sempre vou entregar o valor para ela com um valor cheio, como se ela tivesse apenas pagando o corte, mas ganhando a escova. A escova ela está incluída por consequência. E daí tu pode estar se perguntando assim, tá, mas sabe, será que a cliente vai querer? Será que isso não é um tiro no pé, no sentido de que a cliente daqui a pouco pode não querer mais voltar por causa dessa estratégia? E eu te digo que não. E te provo. Quer ver um raciocínio? Vamos pensar em grandes empresas, como é o caso, por exemplo, do McDonald's. O McDonald's, ele tem lá o seu lanche chamado Big Mac. No Big Mac, ele vem o hambúrguer, a batata frita e o refri. Ou seja lá o que quer que venha, tá? Mas eu calculo que seja isso, eu não sou muito consumidora de Mac. Quando o cliente chega, ele tem um único produto que se chama Big Mac, que inclui 3 produtos. Então ele tem uma percepção de serviço completo. Não é que o McDonald's não venda separadamente, se o cliente quiser só tomar um refri, ou só comer a batata, ou só o hambúrguer. Ele vende. Mas se tu perguntar para qualquer pessoa que trabalha no McDonald's, eu já fiz isso, qual vende mais, tu vai perceber que é o combo, no caso, o Big Mac, né? O serviço completo. Porque o cliente, ele gosta, ele tem prazer em pagar mais se ele tiver a percepção de um serviço mais completo. Outro exemplo. Se a gente pensar no pessoal de empresas de aviação. Empresas de aviação, quando tu vai fazer um voo, tu senta lá, daqui a pouco gentilmente passa uma comissária de bordo te oferecendo um lanchinho. Esse lanchinho, é claro que ele está incluído no valor da passagem. Seria uma ingenuidade a gente pensar que é de fato uma cortesia. Está incluído, só que a gente tem a percepção de que aquilo ali é um agrado que estão fazendo pra gente e que se fossem retirar, se a partir de hoje as empresas de aviação não dessem mais esses lanchinhos para os seus clientes que estão em voo, o pessoal ia reclamar. Por quê? Porque falta esse a mais, como eu vou dizer,
esse fechamento no atendimento, né? Esse fechamento no serviço. Então, sim, tu não precisa ter medo de incluir escova em todos os teus serviços do salão, seja no corte, na pintura, onde tu for trabalhar, entrega escovado e deixa teu preço já um pouquinho maior para incluir o serviço da escova também. Então, isso nos leva para o segundo ponto, de como ganhar dinheiro com escova, que é que inclua a escova maravilhosa em todos os serviços. Em todos os serviços do cabeleireiro. Do cabeleireiro. Bom, mas às vezes tem um detalhe nisso tudo. Muito bem, está compreendido que quando a cliente vem para fazer outro serviço, a gente consegue incluir. Mas às vezes a cliente veio somente para fazer a escova. Então, e ela não quer cortar, ela não quer fazer mais nada, ela só quer escovar. Então, o próximo ponto ele nos leva diretamente para a pergunta: se a cliente só quer escovar, não quer outros serviços, eu consigo aumentar o faturamento só com o serviço de escova? E eu vou te dizer que sim. Já vou te explicar como. Deixa eu virar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é ter dois valores. Dois valores. Um primeiro para o individual. E o segundo para os pacotes. Pacotes. O que isso significa? Eu já trabalho com pacote de escova há muito tempo, ele funciona muito bem, tem muito boa saída. O pacote de escova, ele é um sistema de tu vender em quantidade. Então, vamos dar um exemplo assim para a gente compreender. Supondo que na tua região a escova no valor individual, ou seja, quando a cliente faz apenas uma, custa R$50, tá? No pacote, para que no pacote ela seja atrativa para o cliente, ela tem que custar um pouquinho menos, porque tu vai ganhar na quantidade. Então, uma escova pode baixar para 40, que ainda assim ela tem uma margem de lucro altíssima, quando é dentro do pacote. Como funcionam os pacotes? Eu já experimentei algumas variáveis e eu vejo que aquela que tem mais tração, tem mais saída, é quando a gente faz um pacote com 3 aplicações. Ou seja, a cliente vai comprar um serviço que tem um valor único e vai vir 3 vezes ao salão para fazer uma escova. Então, nesse caso, digamos que a cliente tenha, aliás, que a escova custe R$50, certo? 50. E no individual, no pacote ela vai para R$40. Então, como é essa sugestão, mas pode ser outra variação de preço. Se for um pacote com 3 vezes 4, 12, seria R$120. Então, R$120 ficaria o valor do pacote com 3 aplicações. Tu, claro, fez um desconto, né? Deu R$30 de diferença. Deixou de ganhar aqueles 30? Sim. Mas tu conseguiu fechar 2 escovas que nem sempre
poderiam voltar. Assim, tu já garantiu a venda de 3 ao invés de uma. E como é que a gente procede em relação ao pacote de hidratação? A cliente deixa pago no dia da primeira escova. Ou seja, a gente faz ela compreender que ela está comprando um serviço completo que vai ser dividido em 3, mas que no primeiro dia, mesmo que ela vá parcelar, ou seja lá como tu vá combinar com a cliente, ainda assim é no primeiro dia que ela acerta as 3, porque é por isso que ela vai ganhar esse desconto, né? Porque se ela fosse acertar cada vez que viesse, ela ia ter que pagar o valor do individual. Então, o que acontece? O foco de o foco que a gente coloca no desconto faz com que o cliente se interesse, faz com que ele muitas vezes feche. Eu não vou te dizer que tu vai conseguir fechar pacote todas as vezes, mas eu posso te garantir que na maioria das vezes tu vai conseguir fechar, tá? É só pelo fato de tu ter a opção do pacote, né? Que se tu não tiver, como é que tu vai vender se tu nem tem esse serviço a oferecer, né? Então, o pacote, ele tem ainda um detalhe muito importante, que eu não posso deixar de mencionar, que é a questão do hábito. Esse é o pulo do gato, porque imagina, supondo que a tua cliente comprou o teu primeiro pacote de hidratação e no pacote ela teve, tem 3 vezes para fazer e ela optou em fazer uma vez por semana, que é o mais comum, mas eu particularmente faço assim e recomendo vocês a fazerem. Eu deixo livre para que ela faça quando ela bem entender, porque tem cliente que vai gastar as 3 numa semana só, quanto tem clientes que vão levar meses para gastar as 3, elas vão vir só naquela ocasião especial. E tá tudo bem, de qualquer maneira tu garantiu aquela venda. Mas a questão do hábito como a grande maioria vai querer vir uma vez por semana, e eu digo isso pela questão da prática, da experiência, quando ela imagina, ela veio, saiu com o cabelo excelente, maravilhoso, como ela gosta, soltinho, brilhoso, com caimento, ela tá se amando. Semana que vem, ela veio de novo. Aí, as pessoas comentam, os amigos, os namorados, enfim, as pessoas dizem, ai, que lindo que tá teu cabelo. E quem não gosta, né, de ouvir elogios? Aí, a pessoa fez pela segunda vez. Na terceira vez que ela venha fazer de novo, ela já passou um período muito grande, deu 21 dias, por exemplo, né, com aquele cabelo naquele estado que ela tanto gosta. E fica difícil agora para ela deixar o cabelo sem escova, uma vez que ela já experimentou isso por uma longa data, né? E fora que ela achou uma facilidade, e fora que o pacote também fez uma sensação nela de que ela estava vindo fazer sem pagar. Por quê? Porque como ela já pagou tudo no primeiro dia, nos outros dias que ela venha, tá pago, ela não precisa tirar do bolso naquele dia, a sensação é de que ela não pagou, mas ela já pagou lá no começo. Então, isso para criar um hábito na cliente é excelente. E acontece muito de que a cliente terminou o pacote, semana que vem ela diz, acho que eu vou fazer outro. E às vezes vai emendando um pacote no outro, como eu tenho algumas clientes que fazem, e tu não tem nada a perder de fazer o pacote. Ela gosta porque tem a sensação de que pagou mais barato, depois ela tem a sensação de que ela não pagou e depois ela cria o hábito. Então não tem nada a perder. E como é que a gente procede o pacote para que a gente não se perca? Por exemplo, porque a gente combinou 3. Daqui a pouco pode a gente se distrair, daqui a pouco fez 4.
Aí é prejuízo, né? Não dá. Então, a gente tem a gente faz assim, a gente faz um documento, né? Que pode ser nada mais, nada menos do que um papelzinho escrito à mão, coloca o nome da cliente, coloca ali que ela fez um pacote de escova, quanto custou o pacote, o número de telefone ali, e aí a gente coloca a data da qual ela fez a primeira e pede para ela assinar do lado. Esse documento, esse papel fica no salão. Cada vez que a cliente volta ao salão, que ela vem para fazer novamente a sua escova, terminou de fazer, a gente pede para ela assinar do lado, né? Então, por exemplo, assina na primeira, assina na segunda, assina na terceira, terceiro pacote, na terceira vez que veio, né? O fato dela assinar, ela tá ali declarando que ela concorda que foi feito. Então, ela não tem como questionar depois que, ai, não, ainda falta uma, por exemplo. Não, ela tá assinado. E esse papel fica no salão e para a cliente vai só o comprovante do pagamento, se ela preferir. A maioria das clientes nem exigem nada disso, elas só assinam ali, ficam satisfeitas com isso, tá tudo certo. Então é assim que a gente se organiza com a questão dos pacotes. Que mais a gente pode dizer? Fazer pacote é a coisa mais, é a estratégia mais inteligente que a gente pode ter para trabalhar com escova e vender várias. E esse exemplo que eu dei do pacote com 3 é apenas o pacote mais vendido, mas você pode fazer pacote com 10, né? Depende de como que tu te organizar e também do perfil de cada cliente. Então a gente entra no terceiro ponto de como ganhar dinheiro fazendo a escova maravilhosa, que é trabalhe com pacotes. Trabalhe com pacotes de escova. Mas lembre-se, tudo começa pela qualidade do serviço. A escova comum, ninguém vai querer comprar mais do que uma daquilo que não gostaria de ter comprado nem sequer uma, não é verdade? E, por fim, por bônus, quero só ainda trocar uma ideia contigo, que é te mostrar uma frase que, se tu decorar essa única frase, é a frase que vai te direcionar para poder fechar a venda dos pacotes. É uma frase simples e eu vou deixar ela anotada aqui. Presta atenção. Eu tenho 2 jeitos de faturar as escovas. Um é no individual e custa X, que é o preço que tu vai estipular. Outro é no pacote e custa Y. Qual tu prefere? É o que tu vai dizer para cliente. Então veja bem, em que momento que tu vai dizer essa frase? Na hora em que ela te perguntar o preço, seja antes do atendimento ou depois que ela já está pronta. Então imagine, a cliente diz, tá muito bom. Quanto deu? Aí tu vai dizer, ao invés de tu dizer, deu tanto, tu diz,
Olha, eu tenho dois valores eu trabalho com dois valores para as escovas. Um valor no individual e outro valor nos pacotes. No individual custa tanto e nos pacotes custa tanto, que naturalmente é mais barato, né? O que tu prefere? Aí ela já vai despertar aquela curiosidade, aí tu explica, ela vai dizer, tá, mas como é que funciona o pacote? Aí tu explica, olha, a gente faz 3 aplicações, tu vem aqui, conforme o dia que tu bem entender, aí né, a tua agenda, a gente faz a tua escova, deixa tudo pago no primeiro, porque tu tá comprando um serviço só, tu pode parcelar ou não, né, conforme tu já combinou antes, e é isso. O que tu prefere? Aí ela vai dizer, dependendo, ela pode dizer também que prefere no individual, às vezes se ela não estiver preparada, mas a maioria vai dizer, então vou fazer no pacote, porque ela já viu as vantagens de fazer. Então só essa frase, ó, eu tenho 2 jeitos de faturar as escovas. Um é no individual e custa X, e o outro é no pacote e custa Y. Qual tu prefere? Só isso aí já vai te ajudar a fechar pacote como nunca. E claro, sempre enfatiza no desconto. Ó, se tu fizer no individual, vai custar tanto, mas no pacote vai sair mais barato, porque depois de um tempo tu vai ver que vai ser uma economia, tu consegue vir e tu vai, depois que tu já pagou, tu tem vontade de vir, porque daí já tá pago, é um jeito de se comprometer, tu tem todos esses argumentos na hora da venda, tá? Enfatizando sempre no desconto. Então era isso, me conta se tu tem alguma dúvida, pode contar aqui nos comentários se tem alguma dúvida sobre esses elementos de venda que a gente conversou aqui, e se também tu tem alguma dica para dar de outras maneiras que tu faz para vender melhor uma escova maravilhosa, por favor comenta também, vou adorar saber. Obrigada pela sua atenção.